Apocalipse capítulo 10. Quem não trouxe Bíblia e quiser acompanhar, é só erguer a mão que nós temos Bíblias lá atrás e faremos uma Bíblia chegar até o seu banco. Aqui para minha amiga Denise, quem puder levar uma Bíblia lá, da doutora Denise e para o Ricardo. Vai chegar já para vocês aí 2 Bíblias, para você acompanhar. Tem mais uma menina ali, para acompanhar o capítulo 10. Uma breve explicação para quem está chegando hoje. Nós estamos aqui estudando o livro de Apocalipse. Cada quarta-feira um capítulo. Hoje é o capítulo 10, verso a verso. Portanto, quem está chegando agora, está pegando o capítulo 10, não se preocupe, nós vamos seguir, mas depois do que você perdeu, fale comigo que nós vamos dar um jeito de você ter esses estudos. Que bom. Que bom. De vez em quando umas manifestações estranhas, né, pastor? Apocalipse capítulo 10, vamos ler o primeiro verso, fazendo, antes de ler o primeiro verso, mais uma observação importante. Nós estudamos na semana passada, até o capítulo 9, quem se lembra, nós estudamos a quinta e a sexta trombetas. Estudamos a primeira, segunda, terceira e quarta no capítulo 8, quinta e sexta no capítulo 9. Aí você pensa assim, agora capítulo 10 vem a sétima e última trombeta, não é isso? Mas não é não. Porque entre a sexta trombeta e a sétima, é como se Deus abrisse um parênteses na Bíblia para tratar do assunto desta noite. E aí você vai entender a importância desse assunto. Tenta imaginar por que Deus interrompe a sequência do sexto para o sétimo. O sétimo vai vir no capítulo 11, semana que vem, a última trombeta. Deus interrompe, abre um capítulo para tratar desse assunto. O que te parece? É um assunto importante dessa noite, sim ou não? Muito importante. Muito importante. Então, presta atenção. Porque é um recado muito importante e tem tudo a ver conosco, que estamos aqui esta noite, com o nosso tempo, tudo a ver. O recado do capítulo 10, que nós vamos ver verso a verso. Portanto, capítulo 10, verso 1, diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo para aqui. Lembrando sempre, para quem está começando hoje, veio recentemente, quem já está conosco desde o primeiro capítulo, já está cansado de ouvir isso. Lembrando sempre que todo o livro do Apocalipse é escrito em símbolos. Todo o livro. Símbolos. E o que nós fazemos aqui é usar a própria Bíblia para ir decifrando esses símbolos. E temos feito isso com uma certa facilidade, porque a própria Bíblia se explica, e essa noite não vai ser diferente. Nós vamos ver os símbolos e vamos interpretá-los com alguma facilidade. Então, aqui fala de um outro anjo forte, e o seu rosto era como o sol. Vamos deixar a Bíblia responder quem é esse anjo que tem o rosto como o sol. Marque essa página aqui e volta até o capítulo 1 de Apocalipse. Volta do capítulo 10 ao capítulo 1. Deixa a Bíblia explicar quem é este anjo. Capítulo 1, verso 16, referindo-se também a um anjo, diz assim, capítulo 1, 16 de Apocalipse: Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Ora, está repetindo a mesma expressão. Ora, se no capítulo 1 nós estudamos, e essa referência aqui era a Jesus Cristo, no capítulo 10, o mesmo símbolo, rosto como o sol, está se referindo a quem? Jesus Cristo. Portanto, esse anjo forte que aparece, uma descrição diferente daqueles dos anjos das trombetas. Os anjos das trombetas não têm essa descrição aqui. Aqui é um anjo diferente. Esse anjo que aparece, que vai falar aqui, é o próprio Cristo Jesus. Verso... Ainda diz que ele tinha o rosto como o sol, e sobre a sua cabeça, o que tinha no verso 1? Estava o arco-íris sobre a sua cabeça. O arco-íris, e ele, por cima da sua cabeça, estava vestido também de uma nuvem. Este anjo tinha mais 2 símbolos aqui: o arco-íris sobre a cabeça e vestido de uma nuvem. 2 símbolos que nós já estudamos aqui. Então, vou só repetir para quem não veio, mas para quem já estudou. O que simbolizava o arco-íris sobre a cabeça do anjo no outro capítulo anterior de Apocalipse? Quem se lembra? O concerto de Deus com o seu povo. Lembra-se? O arco-íris, o concerto.
E a nuvem sobre a cabeça, o que significa? Alguém se lembra de alguma passagem no Velho Testamento em que a nuvem caminhava sobre o povo? O que significava, o que simbolizava a nuvem? A presença de Deus. Portanto, se está falando de Jesus, está batendo o conceito e mais o símbolo da nuvem simbolizando a divindade de Cristo. Ok? Vamos seguir agora, verso 2. Diz assim: e tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E para aqui. Bom, este anjo, Cristo Jesus, um pé sobre o mar e o outro sobre a terra. Linguagem simbólica. Mas aqui fica fácil de entender, porque o mar e a terra abrangem todo o espaço do mundo, sim ou não? Ou é mar ou é terra. Significa que este anjo, e anjo também é mensageiro, além de Cristo Jesus, nós também temos que Jesus também é um mensageiro. Então esse anjo, que também é um mensageiro, e nós vamos ver que também é um movimento forte, vamos ver mais adiante, ele tem a sua extensão mundial, porque está com os pés sobre a terra e sobre o mar, portanto alcança o mundo inteiro. É um movimento religioso que vai alcançar todo o mundo. Isso nós vamos ver um pouquinho mais adiante no capítulo 10, tá? Esse anjo. E diz que ele tinha um livrinho aberto. Que livrinho aberto é esse? Tem que deixar a Bíblia responder, né? A gente aqui não fica chutando. Então marca de novo essa página aqui, nós vamos voltar aqui. Marca, Apocalipse 11, eu vou marcar aqui também na minha Bíblia. Agora você vai lá no Velho Testamento, no livro de Daniel. Daniel, lá no Velho Testamento, e nós vamos ter que responder essa pergunta: que livro é este que está aberto na mão do anjo? Daniel, capítulo 12. A própria Bíblia vai responder isso. Daniel, capítulo 12, diz assim. Posso ler? Acharam? Dá um tempinho para vocês acharem. Daniel 12. Capítulo 12, verso 4. Eu vou ler aqui então. Daniel 12, 4. Diz assim: mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento, o que acontecerá com o conhecimento? Se multiplicará. Portanto, o único livro na Bíblia, o único que se tem notícia, que foi fechado para ser entendido, porções desse livro, partes desse livro. A profecia foi dada para aquele tempo, mas Deus disse assim: Daniel, profeta, fecha este livro e guarda para o tempo do fim. É o único livro na Bíblia que se tem notícia disso. Então qual é o livro que está lá aberto na mão do anjo? Que tem que ser aberto no tempo do fim? O livro de Daniel. Só pode ser isso, não tem outro. Tem que ser aberto no momento certo, no tempo do fim. Por isso que agora Jesus diz para ele: vai lá e toma o livro da mão do anjo. Pega o livro. Tempo do fim. Agora, interessante aqui, nós temos que entender uma coisa. Quando é que o livro deveria ser aberto? Eu li aqui, dei duas características. A primeira eu já falei, no tempo do fim. Primeira característica. Segunda, teria que ser aberto quando a ciência se multiplicasse. Então nós temos que responder uma pergunta agora: quando é o tempo do fim? Quando é o tempo do fim? Será que a Bíblia dá alguma dica para nós? Senão eu posso chutar. O tempo do fim começou há 10 anos, começou há 100 anos, ainda não começou. Eu posso chutar. Não, vamos ver se a Bíblia deu uma dica do tempo do fim. Você está em Daniel, fica aí mesmo onde você está. Daniel 12. Eu poderia tirar essa resposta até de outras partes da Bíblia, mas vou tentar tirar aqui de Daniel mesmo, porque já vai ajudar. Olha só Daniel 12, olha o que está no verso 7. Daniel 12, verso 7 diz assim: ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois, presta atenção, depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Guarda aqui, ó, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Há uma medida de tempo aqui. Relacionada com o quê? O próprio Daniel vai explicar num estudo que nós já fizemos. Vamos ver onde é que tem isso aqui outra vez para nos ajudar? Daniel 7. Volta um pouquinho, Daniel 7. Vai falar da mesma expressão. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 7, verso 25. E isso nós já estudamos aqui.
7:25, diz assim, referindo-se a um poder, não é? Um poder que nós já estudamos. Esse poder, o que ele faria? Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. O próprio profeta repete a expressão. Bom, como isso aqui nós já estudamos, vai ficar mais fácil. Qual é o poder estudado no capítulo 7 de Daniel e também estudado no 13 de Apocalipse? Ou seja, nós estamos no 10, daqui a 3 quartas-feiras nós vamos voltar a estudar esse poder. 3 quartas. Mas quem estudou o capítulo 7 de Daniel já sabe. Que poder é este que cumpriu essa profecia? O papado. Haveria uma perseguição do povo de Deus através do poder temporal do papado. Isso aconteceu, a história confirma isso. Quem se lembra de um movimento chamado a Inquisição? Qual foi o poder que comandou a Inquisição durante tantos séculos? O papado da Igreja de Roma. Ok? Isso é história pura, isso você estuda na história. Qualquer enciclopédia menciona isso. Então aí fica fácil. Esse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é simples. Um tempo, 1 ano. Quantos dias tem um ano? 30 dias tem um mês, vezes 12 meses. 360 dias tem um ano bíblico. 360 dias. Um tempo. 2 tempos, 2 anos. Se um ano tem 360 dias, quantos dias tem 2 anos? 720. E metade de um tempo, meio ano. Quanto é meio ano? Metade de 360? 180. Se você tivesse uma calculadora, você soma 360 com 720 com 180, dá exatamente 1260 dias. Aí em profecia nós já estudamos. Um dia equivale a quê? A 1 ano. Já estudamos. Profeticamente, um dia equivale a 1 ano. Portanto, se nós estamos falando em 1260 dias, nós estamos falando em 1260 anos. Descobrimos o tempo. Agora nós temos que descobrir o tempo de partida desse prazo e quando ele termina, e nós vamos ter o marco inicial do que a Bíblia chama de tempo do fim. E aí já estudamos. Quando é que começa esse tempo de perseguição? Ano 538 depois de Cristo, com o decreto do imperador Justiniano. Estão lembrados? Estudamos aqui. Decreto do imperador Justiniano. Aí você conta 1260 anos, você vai chegar ao ano de 1798. O que aconteceu no ano de 1798, aqui mais perto de nós? Quem se lembra? General Berthier, na Revolução Francesa, prende quem? Papa Pio VI. E ali, segundo a profecia, termina o poder temporal do papado. Profecia. Cumpriu-se rigorosamente na história. Portanto, 1798 é a data que termina esse prazo de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Segundo o capítulo 10 agora, aqui começa o tempo do fim. Então se alguém perguntar para você, quando a Bíblia fala em tempo do fim, quando começou? Qual é a data? 1798. Biblicamente, ali começou o que a Bíblia chama de tempo do fim. E é importante você ter essa data, porque daqui para frente ela vai aparecer em quase tudo que nós vamos estudar. Quando se falar em tempo do fim, nós já sabemos onde nós estamos. De 1798 para cá, em função dessa profecia. Agora, o que você vai fazer? Você vai voltar lá para Apocalipse 10. Volta lá comigo, Apocalipse 10. Já descobrimos o marco do tempo do fim, 1798. Era a primeira característica, não é? Que o livro seria aberto, tempo do fim. Então, este livro de Daniel, essa profecia, deveria ser aberta a partir de quando? De quando? De 1798. O que Deus quis dizer? Antes desta data, não adiantava nem alguém abrir e tentar estudar, porque não entenderia. Era necessário que acontecessem alguns fatos para que só nessa data ela fosse compreensível. Somente a partir de 1798 é que este livro deveria ser aberto e estudado, porque Deus determinou assim. E Ele deu uma segunda característica para isso: a ciência teria que se multiplicar, se desenvolver. Aí você vai para a história, veja se isso aconteceu. Exatamente a partir desse marco, 1798, a ciência começou a se desenvolver, e só no século passado, o homem conquistou mais de 90% de tudo que nós conhecemos da ciência hoje. Vamos só analisar algumas coisas?
que isso aconteceu a partir de 1900? A ciência foi se desenvolvendo a partir de 1798. Muita coisa importante, que eu não vou lembrar aqui, mas eu acho que telégrafo, um monte de coisa. Agora, a partir de 1900 nós começamos a ter carro, o homem andava de burro até o século passado. Carro, depois, o que mais? Vai ajudando, televisão, rádio, avião, antibiótico, o que mais? Internet, o que mais? Satélite, vai falando aí. Celular, o que mais? Telefone, ele falou ali, está plugado o menino em telefone. Veja só, luz elétrica. Vejam só, num único século, o que se desenvolveu a ciência, se desenvolveu o que não aconteceu durante toda a existência do mundo. E a Bíblia dizia, a ciência só se desenvolverá no fim dos tempos, a partir de 1798. A Bíblia errou ou acertou? Quem é que está por trás do desenvolvimento da ciência? Quem? Deus. Mas o homem pensa que é ele mesmo. Os cientistas acham que são eles mesmos, são bons demais. Aí eles dizem assim, como a ciência não provou que Deus existe, então para nós ele ainda não existe. Como homem inteligente, né? Inteligente demais. Mas quem é que está por trás da ciência? Quem é que fez com que o ser humano desenvolvesse a ciência? Quem deu inteligência ao ser humano para fazer isso? Só que no tempo marcado por Deus. Por que o homem não descobriu isso antes? Porque Deus disse, não, é só daqui para frente. Senão o homem teria descoberto antes. Quem que deu inteligência ao homem, gente? Para descobrir? Deus. Do jeitinho que ele marcou aqui. Portanto, a segunda característica do tempo do fim seria o desenvolvimento da ciência. As duas ocorreram. Agora, nós vamos seguir com o que está no verso. Eu parei que verso, hein? Eu parei no 2. Então nós vamos ler agora o verso 3. Apocalipse 10, verso 3. Diz assim: E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Eu vou ler o 4, o 5 e o 6 de uma vez para falar deles no bloco. Verso 4. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. 2 observações aqui nesses 4 versos. 2, mais importantes. Primeira, que aqui aparecem os 7 trovões, as vozes dos 7 trovões, e João ia anotar, o apóstolo, né, João? Escritor do livro de Apocalipse, ele ia anotar o que os trovões estavam dizendo. Só que Deus olhou e disse assim: não escrevas, não anote. Ou seja, aqui nós temos um mistério. Não está revelado. Deus deu ordem que ele não anotasse. E ele não escreveu. Um mistério aqui bíblico. Mas o que eu quero falar é que isso está acontecendo, a última frase do verso 6. Diz assim, em relação a esse movimento do qual nós estamos falando, e que vai ficar mais claro adiante, que não haveria mais demora. Interessante, porque em algumas traduções você vai encontrar, ao invés de não havia mais demora, você vai encontrar não haveria mais tempo. Tem uma tradução que diz não haveria mais demora, uma tradução que diz que não haveria mais tempo. No fundo, ambas querem dizer a mesma coisa, mas nos ajuda a entender uma coisa. Este movimento representado pelo anjo, ele está diretamente conectado com o tempo do fim. Porque quando diz que depois dele não vai haver mais tempo, ou não vai haver mais demora, quer dizer que, a partir dessa data, não haveria um último ou outro movimento religioso. Esse é o último. Não vai haver mais tempo para mais nada. Então, a partir dessa data, vai vir um último movimento de reavivamento. Nós vamos já confirmar tudo isso aqui. Eu só estou adiantando o que vem nos versos seguintes. Mas o que importa nesse verso é que quando o verso diz não vai haver mais tempo, é o seguinte: é o último movimento religioso que vai acontecer neste mundo antes da volta de Jesus. Porque não vai haver mais tempo para mais nada. A gente tem que guardar isso. Porque tudo isso é profético e nós estamos vivendo. Em que tempo nós estamos vivendo? No tempo dessa profecia aqui, gente. Isso aqui já é para nós. Nós vamos estudando lá de trás, né?
Temos vindo através dos séculos. A aula passada paramos no ano de 1840, lembra? Quando os turcos otomanos o Império Turco Otomano foi destruído pelas nações da Europa. Olha onde nós já chegamos na história. Agora vamos passar dessa data e vamos chegar aos nossos dias, tá? Já estamos passando. Então, veja só, verso 7 agora. Verso 7 diz assim: mas, preste bem atenção agora, nos dias da voz do sétimo anjo, quantos anjos tinham falado até agora, as trombetas? 6. Agora vem assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, que é o que faltou estudar, o que vai acontecer nos dias? Faz assim, ó, nos nossos dias, e que vai acontecer aqui, depois, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Bom, no nosso tempo, no tempo da voz do sétimo anjo, vai anunciar o quê? O mistério de Deus. E aí tem uma pergunta: o que vem a ser o mistério de Deus que será pregado nos nossos dias? Nós temos que saber, sim ou não? É no tempo da voz do sétimo anjo será pregado o mistério de Deus. Marca essa página aqui. Eu nunca respondo nada, eu deixo a Bíblia responder. Marca essa página aqui, Apocalipse 10. Agora você vai até o livro de Efésios no Novo Testamento. Volta um pouquinho, vem depois de João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Livro de Efésios, a Bíblia vai explicar o que vem a ser o mistério de Deus que será pregado no tempo que nós estamos vivendo. Efésios capítulo 3, dos versos 3 ao 6 eu vou ler. Diz assim, Paulo aqui escrevendo, né? Ele diz assim no verso 3: isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras vos escrevi. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Mistério de Cristo, mistério de Deus, a mesma coisa. Vamos ver o que vem a ser. O qual, em outras gerações, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus anjos, seus santos apóstolos e profetas. O mistério é, agora, revelação, ó. O mistério é que os gentios são coerdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Qual é o mistério de Deus? Ou em algumas traduções vai aparecer o segredo de Deus. Pode ser que em alguma Bíblia esteja o segredo de Deus. Segredo de Deus, mistério de Deus é a mesma coisa. O que está revelado na Bíblia? O que vem a ser isso? O plano da salvação em Cristo Jesus, tanto para judeus como para gentios. Em outras palavras, o único meio de salvação para qualquer ser humano, quem é? Cristo Jesus. Este é o mistério de Deus que seria pregado claramente no tempo do fim da voz do último anjo. A salvação em Cristo Jesus, tanto para judeus como para gentios. Ou seja, nós estamos vivendo no tempo da pregação do Evangelho para as pessoas, dizendo o seguinte: seja quem for você, judeu, gentio, muçulmano, árabe, católico, protestante, espírita, não importa quem é você. O único meio pelo qual você pode se salvar é através do Evangelho de Cristo. Esse é o mistério de Deus, esse é o segredo de Deus que tem que ser pregado nesse tempo. De que maneira? Vamos ver aqui, um pouquinho mais para frente. Como é que se cumpre isso aqui? Nós já vamos ver. Então volta lá para o Apocalipse. Antes de você voltar para Apocalipse 10, já que nós passeamos aqui pela Bíblia, volta um pouquinho de Efésios e volta em Mateus capítulo 24. Mateus 24, já que nós viemos até Efésios, deixa eu ler esse verso aqui que vai ajudar. Mateus capítulo 24, é um verso muito conhecido, sermão profético de Jesus. Mateus 24, verso 14. Olha o que Cristo disse. Vamos ver se bate com o que nós estamos lendo. Ele disse assim, ó: lembre-se que esse sermão aqui é profético para o tempo do fim, né? Mateus 24, sermão profético, princípio das dores, né? Ele diz no verso 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho
a todas as nações. Então virá o quê? Eu não falei aqui que não haveria mais tempo? Não falei aqui que seria sem demora? Cristo falou que um dos sinais da voz do sétimo anjo, o que é? Pregação do Evangelho para todo mundo. Ele disse, só depois disso então virá o fim. Está batendo com Apocalipse 10? Está batendo, não está? Jesus falou isso aqui. Agora ele falou, este Evangelho. Que Evangelho? Qual é o Evangelho? Ele falou, este. Qual é o este? Só tem um, amigos. É o que está aqui nesse livro. Você vai dizer, pô, Mauro, mas isso é óbvio que você está falando. Óbvio? Será que todas as igrejas estão pregando este Evangelho? Todas as religiões estão pregando este Evangelho que está aqui na minha mão? Por que será que Jesus falou este? Será que ele queria dar ênfase que é este aqui, não outro? O que você acha? Acho que a maioria das religiões não está pregando este Evangelho com a Bíblia. Estão pregando dogmas, tradições humanas, conceitos religiosos. Cada religião tem os seus dogmas. Cristo falou, esquece tudo isso. É este Evangelho aqui que salva no tempo do fim. Portanto, qual é a mensagem que tem que estar na boca do sétimo anjo ou desse movimento que nós estamos estudando? Qual é a mensagem? Este Evangelho. Este, não outro. O que não estiver escrito nestas páginas aqui não faz parte da mensagem profética do sétimo anjo, da igreja do nosso tempo. Tem que ser esse evangélico aqui. Evangelho. Eu estou correndo, às vezes atropelo as palavras por causa do relógio. Eu quero que você dizer uma coisa para vocês. 1798 começa o tempo do fim. Olha só, nós vamos encontrar uma outra data agora na profecia seguinte, para identificar a data do início do movimento. Nós sabemos que ele vem depois de 1798. Vamos quando começaria esse movimento que está sendo profetizado aqui, ok? Lembrando a vocês uma coisa, que essa pregação que nós estamos falando, de salvação do Evangelho, completo para salvar as pessoas, ela não foi consumada, não conseguiu ser consumada no tempo da dispensação lá do Velho Testamento. Povo de Deus, povo de Israel. Por incredulidade. Tanto é verdade que chegou um determinado momento que esse povo deixou de ser o povo eleito de Deus, como nação, como povo. Não conseguiu cumprir, piada. Não falhará, não cometerá o erro de Israel e não cometerá a apostasia na era pós-apostólica. A igreja da voz do sétimo ano não vai falhar, do sétimo anjo. Verso 8, capítulo 10, volta lá, né? Estava em Mateus, tem que ter calma aí, né? Volta lá em Apocalipse 10, calma aí. Apocalipse 10, volta lá no verso 8. Faltam só 4 versos para nós encerrarmos aqui o capítulo. Só que faltam só os 4 mais importantes. Verso 8 diz assim: então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, agora presta bem atenção, tá? Esses últimos 4 versos nós temos que prestar muita atenção. Tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Bom, agora aqui já está ficando mais fácil, porque nós já descobrimos aqui qual é o livrinho aberto que ele tem que tirar da mão do anjo. Que livro é? Livro de Daniel. O que será que tem nesse livro de Daniel que só poderia ser compreendido depois de 1798? Tem algumas profecias lá que só iam ser entendidas agora? Sim ou não? Sim, todas aquelas que estavam ligadas a tempo. Porque houve profecias no livro de Daniel que foram compreendidas na época. Quer um exemplo? Nabucodonosor sabia quem era a cabeça de ouro da estátua? Sim ou não? Então várias profecias de Daniel foram compreendidas, mas aquelas que estão especialmente ligadas a tempo, Daniel não conseguiu entender. E até em várias oportunidades ele disse, eu me espantei com a visão, eu fiquei doente, porque eu não consegui entender. Gabriel saiu do céu, o anjo, para explicar para ele, porque ele não conseguia entender. E mesmo com a explicação, Deus falou assim, Daniel, não adianta, fecha o livro, guarda, porque você não vai entender. Que coisa? Só escreve. Escreve a visão aí, escreve que eu vou te falar, mas é depois dessa data, 1798, que esse livro vai ser compreendido. Agora vem, olha a profecia. Vai lá, fala para pega o livro da mão do anjo, abre o livro, que chegou o tempo de estudar essa profecia.
Vamos ver o que é isso aí? Qual era a profecia no livro de Daniel que ele teve a maior dificuldade para entender? Quem se lembra? Santuário. Portanto, Daniel 8,14, 2.300 tardes e manhãs. Foi aquela que ele confessou. Ele ficou doente, ele falou, me espantei com a visão, fiquei doente, ele chegou a dizer. Bom, o que tem naquela profecia que é que nós temos que entender hoje? Então vamos rapidamente aqui entender. O que diz Daniel 8,14? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então nós vamos rapidamente aqui, não vai dar tempo de estudar a profecia, só para a gente lembrar. Até 2.300 tardes e manhãs. Se um dia é igual a um ano em profecia, até 2.300 anos. E o santuário será purificado. Onde que Daniel não entendeu? Senhor, como é possível? Só daqui a 2.300 anos. É como se alguém chegasse para você e dissesse, Valmir, anota aí, ó, isso que eu vou profetizar para você vai acontecer daqui a 2.300 anos. Valmir ia ficar doente, né, Valmir? Pô, como é que eu vou? Foi o que aconteceu. Bom, a Bíblia deu, Daniel capítulo 9, verso 25, se alguém quiser anotar, porque não dá tempo de a gente ver tudo isso de novo. Daniel 9, 25 dá a data que dispara essa profecia. Quem se lembra? Data de reconstrução de Jerusalém. E aí você vai lá no livro de Esdras e tem a data. Rei Artaxerxes foi quem promulgou o decreto para que o povo de Israel cativo lá no Oriente viesse para reconstruir Jerusalém. Rei Artaxerxes. Que ano? Alguém se lembra o ano do decreto de Artaxerxes? 457 a.C. Ano do decreto de Artaxerxes para reconstruir Jerusalém. 457 a.C. Ora, a profecia foi escrita antes disso. Quando chegou nessa data, ali dispara os 2.300 anos. Se você fizer o cálculo de 457 a.C. e acrescentar 2.300 anos, lembrando que antes de Cristo a contagem é decressiva, né? 457, 456, 455, é antes de Cristo. Bom, se você acrescentar 2.300 anos, você vai chegar a que ano? 1844. É depois de 1798? Está batendo a profecia? As duas estão se cruzando? Estão encaixando? As duas estão encaixando. Bom, por isso que Deus falou, só depois de 1798 é que é para entender a profecia de Daniel. Por quê? Porque ela vai se cumprir em 1844. Não adiantava tentar entender antes. Bom, 2.300 anos e o santuário será purificado. Agora nós temos que responder uma outra pergunta. O que significava o santuário ser purificado? Porque senão nós vamos ter dificuldade de entender a profecia. Aí rapidamente precisamos falar um pouquinho lá do santuário, né? O que era a purificação do santuário? Vamos recapitular. Lembra-se, os serviços diários do santuário de remoção dos pecados do povo, diariamente, eram feitos pelo sacerdote. Em que lugar do santuário? Que compartimento? No lugar santo. Lembra? Diariamente, já estudamos, matava o cordeirinho no pátio e tal, aí o sacerdote entrava com o sangue do cordeiro, aspergia no véu, e isso ele fazia diariamente, tá? Bom, uma vez por ano só, o sumo sacerdote fazia o quê? Ele fazia exatamente a remoção dos pecados do povo de dentro do santuário, tirava os pecados do santuário. Os judeus têm um nome para esse dia, que é um dia de juízo. Como é o nome do povo judeu? O Yom Kippur. Sempre no mês de outubro, né? Naquela época era no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, que equivale ao nosso mês de outubro. Por isso que os judeus comemoram o Yom Kippur sempre no mês de outubro. É um dia de feriado judaico. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e removia do santuário, através de uma cerimônia muito bonita, especial, que vale a pena ser estudada. Ele removia os pecados do povo. E veja, gente, tudo isso é um simbolismo, né? Era um simbolismo do quê? Aí isso é que importa entender. Tudo que eu falei até agora de santuário, importa você entender por que era um simbolismo. Porque quando Deus mandou construir o santuário, Moisés, né, construir o santuário, ele mandou copiar de onde? De uma amostra que estava no céu. Portanto, o santuário da terra é uma cópia do verdadeiro. O original não está na terra. O original está no céu, construído por Deus.
Era um símbolo para nós entendermos o que Jesus faria depois da sua ressurreição nessa terra, quando ele subiu ao céu. Exatamente o que ele estava fazendo no céu, Deus ensinou para o povo de Israel fazer na terra simbolicamente. Então, quando Jesus morreu e foi para o céu, ele ficou em que lugar do santuário? Santo ou Santíssimo? Santo. Fazendo o quê? O que o sacerdote fazia, intercedendo por nós. Aí não tinha o dia do Yom Kippur, do julgamento, que o sacerdote entrava no lugar santíssimo? Bom, Jesus teria que entrar um dia no lugar santíssimo para fazer o quê? O que o sumo sacerdote fazia na terra, a purificação do santuário. Então, quando Deus deu a Daniel a profecia, ele estava dando, na verdade, a data em que Jesus passaria do lugar santo para o Santíssimo. Só que o que ele foi fazer no lugar santo para o Santíssimo? Aquilo que era um símbolo na terra, o que significava liberdade no céu? Ora, o dia do Yom Kippur não é um dia de juízo, de julgamento, o povo não ficava contrito lá fora esperando? O que ia acontecer? É um dia de julgamento. Ora, quando Jesus passa do lugar santo para o Santíssimo, no santuário celestial, o que começou no céu? O julgamento, ou algumas pessoas gostam da expressão juízo final. Então tem gente que pensa assim, quando é que Deus vai fazer o juízo final? Vai começar um dia? Não, a Bíblia já deu a data. Quando é que Jesus passou do santo para o santíssimo no céu? Por essa profecia. Quando terminassem as 2.300 anos. Quando terminou agora? 1844. Portanto, nós temos a data. Amigos, a partir de 1844 começou o julgamento final no céu. Todos, desde Adão, estão passando por esse julgamento. Todos. Quando é que o santuário será purificado no céu? Quando terminar o julgamento. E aí o que acontece em seguida? Jesus volta a este mundo para executar o quê? O juízo. Ele vem executar. Por enquanto é um juízo investigativo. Segundo a doutora Denise, é a fase de instrução processual. Depois ele vem executar a sentença. Ou seja, quem se salvou vai subir e vai para o céu. Quem se perdeu vai permanecer na sepultura, ou será fulminado pela vinda de Cristo, os vivos, para aquilo que acontece depois do milênio que nós já estudamos aqui. Portanto, ele só vem executar esse julgamento que já começou no céu. Daí a importância dessa profecia. Daí Deus está dizendo agora, olha, preste atenção, nesse tempo que nós estamos vivendo, está acontecendo um julgamento lá no céu. Toma o livro da mão, abre o livro, vocês vão estudar e vocês vão entender. Bom, mas aí aconteceu um probleminha. Qual foi o problema? Vamos ver? Verso 9. Aconteceu um problema. Verso 9 diz assim: fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. Aqui é uma outra linguagem simbólica que a Bíblia explica com tranquilidade. Marca a página de novo aqui, Apocalipse 10. Volta lá no Velho Testamento, antes de Daniel, agora Jeremias. Jeremias vai explicar o que significa isso aqui. Vocês estão vendo que eu não estou explicando nada, estou deixando a Bíblia explicar. Tá? O que é tomar e comer o livro? Nessa linguagem simbólica. Livro de Jeremias, estou terminando, tá? Terminando o estudo. Jeremias, capítulo 15, o verso é o verso 16. Jeremias 15, 16, finzinho do estudo aqui. Diz assim, Jeremias 15, 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Elas me foram gozo e alegria no coração. Pode parar aqui. Ora, a Bíblia usou a expressão aqui, achou as palavras e comeu. Quando mandou tomar o livro da mão do anjo e falou, toma e come, significa o que simbolicamente? As palavras de Deus, estuda. Então eles devoraram as palavras de Deus. É simbólica a linguagem. Por isso que ele tomou e comeu. Aí o anjo falou, olha, quando você comer as palavras de Deus, essa mensagem aqui, ela vai ser na sua boca doce como mel, mas no seu ventre vai ficar amargo. Por quê, amigos? Porque aconteceu o seguinte, aí o povo de Deus começou a estudar a profecia das 2.300 tardes e manhãs. 2.300 anos o santuário será purificado. Aí começaram a estudar como nós. Foram estudando, foram entendendo, chegaram na data 1844.
e o santuário será purificado. Só que eles acertaram a data e erraram a interpretação do evento. Porque, para eles, naquele tempo, 1844, ainda havia santuário aqui na terra? Dos judeus? Sim ou não? Não havia mais. E eles ainda não sabiam por estudos que havia um santuário no céu. Não tinham aprofundado esses estudos, não relacionaram. Ora, como não havia mais o santuário na terra, eles deduziram o seguinte: esse santuário que será purificado é a própria terra. Então, a purificação da terra, para remover o pecado, só tem um jeito: com fogo e enxofre, como diz a Bíblia. Ora, isso significa a volta de Jesus para purificar a terra. Então eles disseram: opa, a purificação do santuário significa a volta de Jesus. Pronto, descobrimos a data. E começaram a pregar então que em 1844, exatamente no mês de outubro, e segundo estudos proféticos de dia feito pelos judeus, eles chegaram na data 22 de outubro de 1844. Hoje é dia 24 de outubro, 2 dias atrás. Eles predeterminaram, por esse estudo bíblico, que era a data que Jesus ia voltar. O que vocês acham que aconteceu no mundo naquela época, no mundo religioso? O que aconteceria hoje se nós começássemos a pregar que Jesus vai voltar no dia 15 de novembro? Quem está aprontando, o que quer fazer? Vai ficar bonzinho, né? Ia deixar de aprontar, tal. E as pessoas começaram a fazer mais do que isso. Começaram a vender propriedades, começaram a se desfazer de bens materiais, começaram a se preparar para ir para o céu. Isso foi uma confusão danada na terra. E isso começou com um pastor batista chamado Guilherme Miller. Ele foi um dos primeiros a indicar essa data, 22 de outubro de 1884. Ele era batista. Ele começou a pregar. Aí, uma coisa impressionante. Enquanto ele estava nos Estados Unidos, pastor batista de uma igreja em Nova York, outros, que eu não vou citar o nome aqui, são muitos, começaram a pregar a mesma mensagem em diversos pontos do mundo diferentes. A mesma mensagem. E rapidamente isso se espalhou, esse movimento, entre os protestantes, a volta de Jesus. Só que chegou dia 22 de outubro de 1884, e o que aconteceu? O que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Jesus não voltou. Aí o que aconteceu com aqueles que estavam pregando que Jesus ia voltar? O que vocês acham que o resto da população do mundo fez? Ridicularizou. Esses crentes doidos aí, ó, tá vendo? Cambada de fanáticos. Esse negócio de crente, esse negócio de Bíblia, é tudo furado, não tem nada a ver. E muitos amigos, muitos abandonaram a fé, porque acharam que a Bíblia tinha errado, pela primeira vez. Abandonaram a fé. Mas o verdadeiro povo de Deus, fiel, cristão, falou: não, a Bíblia não erra. Nós erramos. Nós vamos ter que descobrir onde nós erramos. Nós erramos em alguma coisa, em alguma parte. Nós erramos. E continuaram firmemente investigando. Eles tinham acertado a data e erraram o evento. O evento não era a volta de Jesus. Quem ia ajudar eles a entenderem o erro? Quem vocês acham? Quem? O autor da profecia. Deus. Ele não previu que isso ia acontecer? Amigo, não está escrito desde o ano 100 que eles iam pregar a mensagem errada? A Bíblia não falou assim, ó, a mensagem vai ser doce como mel, mas vai ser amarga no ventre. Como é que Deus sabia? Deus já sabia que eles iam errar? Se já sabia, tinha um remédio? O que vocês acham? Por que Deus permitiu e registrou isso na Bíblia? Pensa um pouquinho. Por quê? Pensa um pouco. Por que Deus permitiu o erro, registrou na Bíblia o erro e deu um recado para esse povo? Verso 11. Deu um recado para o povo que errou a profecia. Verso 11. Deus disse assim: então foi-me dito. Não, eu pulei o 10, né? Pulei o 10. O 10 diz assim: tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Verso 11. Então foi-me dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Importa que profetizes outra vez. O que Deus fez com esse povo que errou a profecia? Falou: vocês não são meu povo, vocês não são povo de Deus. Foi isso que ele fez? Ele disse assim: importa que vocês profetizem outra vez. Com quem ele está falando? Com a igreja dele ou não? Então a igreja dele seria carimbada, marcada pelo quê?
que a gente chama de desapontamento. E errar a profecia, Deus ia ensinar a interpretação correta, só que isso ficaria como marca de que aqui está o povo de Deus do tempo do fim. O que ele fez? Marcou o seu povo para ser identificado. Então você procura na história, de 1844 para cá, procura. Um movimento que começou ali, 1844, um movimento religioso, que tenha cometido um equívoco, que não foi esse movimento, ele nasceu, veja, esse movimento nasce dos crentes que participaram do desapontamento, aí eles formam o movimento que vem. Deus identificou, aqui está a voz do sétimo anjo, a mensagem do tempo do fim, está com esse povo, presta atenção no que eles estão falando, essa é a minha igreja. Presta atenção no que eles estão falando. Importa que profetizes outra vez. Ou seja, o desapontamento, muito ao contrário do que muita gente pensa, que foi uma pisada na bola, não. Foi a maneira divina de lidar e dizer para o mundo, colocar a marca na sua igreja do tempo do fim. Ela tem uma marca. Ela nasce de um equívoco, de um estudo que não foi um equívoco dessa igreja. Vocês estão entendendo? Aquelas pessoas que participaram do equívoco montam um movimento religioso. Dão início a ele. E aí, você quer saber mais? Você vai ter que continuar aqui no curso. O pastor falou, quarta-feira passada, nós terminamos uma parte histórica. Estamos praticamente terminando hoje uma parte muito histórica. A partir de agora vai começar a pegar fogo. Que agora a gente vai entrar nas partes mais complexas e que tem a ver conosco, com a nossa vida espiritual. Agora vamos começar, infelizmente a Bíblia vai começar a dar nome aos bois. Mas nesta data, o que você identifica? A igreja de Deus na terra, do tempo do fim, é facilmente identificável, só não acha quem não quiser. Não é por tabuleta na porta, não é pelo nome, não, Deus não fez assim. No capítulo 12, próxima quarta-feira, capítulo 11, no 12 você vai estudar as características da igreja de Deus do tempo do fim. E hoje já vimos uma delas. Hoje já vimos uma, tem mais. Então não perca na próxima quarta. Antes de pedir ao pastor para orar, eu sempre gosto de terminar com alguma ilustração. E essa ilustração era de um professor na faculdade, professor de filosofia. E ele era muito conhecido por uma característica, ele era ateu, mas ateu convicto. Ele não perdia a oportunidade nas suas aulas de filosofia de dizer que não acreditava em Deus. E ele fazia mais do que isso. Além de tocar nesse assunto, aula de filosofia, no final do semestre ele sempre fazia uma coisa que os alunos estavam acostumados. Sabe o que ele fazia? Ele dizia assim: tem alguém aqui na sala de aula que acredita em Jesus? Fica de pé. Tinham pessoas ali que acreditavam, mas ficavam com vergonha. Sabiam que o professor era terrível. Ficavam quietos. Ele falava assim: vou mostrar que isso tudo é uma besteira. Pegava o giz e dizia assim: se Deus quisesse impedir, se ele existisse, ele poderia impedir que esse giz caísse no chão e se espatifasse. Pois eu vou soltar esse giz, ele vai se espatifar. Eu vou provar que Deus não existe. Tem alguém que fica de pé que acredita em Jesus? Ficava todo mundo sentado. Aí ele soltava o giz assim e o giz se espatifava no chão. E ele dizia: tá vendo que isso é uma besteira? Se Deus existisse, ele impedia. Eu estou desafiando Deus e ele não consegue fazer nada. E assim os semestres iam passando e os alunos já sabiam. Até que num determinado semestre tinha lá um rapaz muito cristão. E eu ouvia o professor sempre desafiar a Deus nas aulas. Sempre. E contaram esse episódio para ele, foi se aproximando do fim do semestre, até que chegou o dia, ele estava sentado lá, e o professor ele falou: olha que ele falar isso, eu não vou poder me calar. Chegou no momento, o professor falou assim: tem algum cristão aqui? Alguém que acredita em Jesus? Fique de pé. Ele não conversou. Ficou em pé assim na carteira dele, e olhando para tudo. O professor falou assim: ah, você acredita em Jesus? Você é um tolo. Deus não existe, nada disso é uma besteira. Se ele existisse, ele impediria que eu quebrasse esse giz aqui. Eu vou mostrar a você que não existe, eu vou soltar esse giz. E o rapaz quieto olhando para ele. Você quer ver? Eu vou desafiar o seu Deus. Na frente de todos vocês. E esticou a mão. Quando ele esticou, escorregou o giz. Aí o giz rodou pelo braço dele, passou por cima da camisa, rodou pela perna da calça, bateu no sapato e rolou pelo chão inteirinho. O professor ficou sem graça olhando para o aluno e assustado. E o aluno olhando para ele disse: Deus existe ou não? O meu Deus existe. O professor ficou quieto. O aluno olhando para a classe, todo mundo olhando aquela cena, espantado. O aluno olhou para os outros e disse assim: mais alguém quer ficar de pé comigo? Aos poucos. Um aqui, outro ali, outro ali, outro ali.
Nosso Deus é assim. Não desafia Deus nunca. Deus manifesta o seu poder quando Ele entende. Mas quando o seu poder é invocado por um cristão sincero, Deus nunca falta. Nunca falta. Vou pedir ao pastor para orar. Próxima quarta, capítulo 11. E eu volto a avisar, como o pastor já tinha dito, daqui para frente a coisa vai esquentar. Apocalipse vai se tornar um estudo muito mais forte, muito mais a ver com a nossa vida, muito mais próximo de nós. Que Deus te abençoe e até a próxima quarta.